Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Motivo de alegria estar aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus. Voltando agora do ministério, né? Festividade lá no ministério, onde foi só bênção, culto maravilhoso, palavra, sabe, edificadora, né? Foi baseado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, né? Foi muito lindo. Eu agradeço a Deus por tudo. Estava lá naquele ministério, mais uma vez. Fico feliz por ter me feito o convite e eu, com a graça do nosso Deus, lá estive, compareci. E vou sim. Vou porque gosto de pessoas humildes e gosto de estar aonde está a humildade, onde Jesus habita. Glória a Deus. Amados, mas ao chegar aqui eu costumo dizer que eu sou movido pela palavra, né? Enquanto o carro é movido pelo o óleo diesel, a gasolina, o álcool, o meu combustível é a palavra do Senhor. E eu tenho aqui um versículo para estar explanando, sentir. Durante alguns meses aí, eu venho certificando algo e Deus é comigo sempre, não me deixa enganado, não me deixa confundido. E eu tenho buscado no Senhor e Ele tem me confirmado. E a palavra que vem hoje aqui se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo é o 7 para começar. Mas nós vamos estar, assim, explanando junto os versículos, né? Só para tentar entender a natureza humana cada vez mais, né? Tentar entender um pouco mais dessa nossa natureza humana, né? Desta nossa natureza humana. É isso mesmo. O versículo 7 do capítulo 1 de Samuel, capítulo 16, que fala: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Agora, o que tem a ver, pastor Dalmo, este versículo com a mensagem que o Senhor quer agora, vai agora estar falando para nós? Você que está do outro lado, ouvindo a palavra, toma posse. É só você prestar bem atenção, meu amado, que você vai ver como Deus vai te mostrar. Porque quando nos fala que, porém, o Senhor disse a Samuel, né? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mas é o que me chama a atenção, primeiro que a palavra de Deus é viva, né? A Bíblia é um livro vivo. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. E eu estou falando de pessoas que muitas vezes praticam bem. Sim, eu conheço, eu estou passando por determinada situação onde eu tenho observado pessoas que praticam bem, mas o coração está cheio de maldade para ver também a ruína do outro. Como é que pode, pastor? Pois existe sim. Existe porque a Bíblia, ela nos dá esse respaldo. A palavra de Deus também já nos ensina que não se serve a dois senhores. Não se serve a dois senhores. E eu tenho observado que tem pessoas que praticam bem, faz a caridade, mas está com a mente e o coração cheio de maldade.
para praticar o mal, para desejar o mal ao próximo, querer o mal do próximo. E eu tenho observado, e Deus, de uns dias para cá, tem me mostrado nitidamente, pessoas assim. É claro, evidente que eu já sei que já existia, mas é porque está acontecendo praticamente ao meu redor. Né? E eu tenho visto isso acontecer. E você vê, meu irmão, que na palavra, aqui nesta palavra em 1 Samuel, não se julga o homem nem pela altura, de jeito nenhum, nem pela altura, olha, nem pela sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Não, não pode. Porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Então não adianta. O homem vê o homem com os olhos do homem. E não adianta ver pela sua estatura. Davi era baixinho, era pequeno, segundo a Bíblia. Derrotou Golias. Né? Agora, o que eu quero dizer? Porque eu tenho observado isso, eu tenho passado por isso. Porque quando você já está diretamente junto com a treva, que você sabe que é a treva, fica até mais fácil para você lidar com a situação do que aquele, sabe? Aquele que morde e sopra. Ele faz a caridade aqui e depois a mente dele, o coração está maquinando mal. Só que Deus conhece, sonda os nossos corações, os nossos rins. Ele conhece de cada um. Veja que a palavra de Deus em Jeremias 17 nos ensina, né? Lá no versículo 9 e 10, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Aí o Senhor, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo fruto das suas ações. Aquela lei da semeadura, o que você planta, você colhe. E não adianta, porque Deus, na verdade, essa questão de fazer o bem, dar esmola, fazer a caridade. Ei, não anina não. Se você acha que você está fazendo esse tipo de trabalho, dando esmola, fazendo a caridade, ajudando, mas com o coração cheio de perversidade, não vale nada a sua bondade que você está fazendo, não vale nada. Porque Deus sonda o coração, Ele quer o coração, ver como é que está você. O externo e o interno existe em nós. Então veja bem como é que Deus é maravilhoso. E eu cheguei agora do ministério e debaixo de chuva, todo molhado, mas tive o prazer de sentar aqui para falar sobre isso. A Bíblia fala, né, que as coisas que ele não queria fazer, ele pratica, o apóstolo Paulo, né? Que está entre o bem e o mal. E eu tenho visto pessoas assim. Eu tenho me deparado com pessoas assim, aonde eles praticam até a caridade, mas com o coração cheio de maldade. Então veja bem. Então por que esse versículo se encaixa? Ele mostra que Deus vê a intenção oculta, o desejo do mal, mesmo que a pessoa seja bem, olha só, seja bem externamente. Por mais que você seja oculto externamente, mas Deus vê que você está praticando mal. Então, você está fazendo aqui superficialmente, mas praticando o mal. E é o que bem tem, viu, irmãos? É o que bem tem. Você quer ver outro versículo? Lá em Provérbios 17, o versículo 20, o homem
de coração maldoso jamais prospera de fato, e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. O homem, isso é Provérbios 17:20, o homem de coração maldoso jamais prospera de fato, e o de língua mentirosa logo cai em desgraça. Ele jamais vai prosperar. E o coração maldoso, e aquele de língua mentirosa logo cai em desgraça. Por quê? Porque é mentindo, é inventando, com o nome do próximo, do abençoado, da abençoada, querendo ver a ruína. Ei, mas aí você só levanta para cair, demônio. Você só levanta para cair, que você não pode com o servo de Deus. Esta é a verdade. Então, por que que esse versículo se encaixa? Ele foca aqui na perversidade interna do coração. É um versículo que se encaixa aqui em Provérbios, se encaixa diretamente na perversidade interna do coração. Ou seja, está aqui dando, todo mundo está vendo. Todo mundo só não está conseguindo ver o coração, né? A maldade que ele está planejando. Mas você que ora a Deus, que põe a cara no pó e que tem essa comunhão com Deus, Ele não te deixa enganado. Ele não te deixa. Eu quero dizer que agora há poucos dias eu vi coisas que eu pensei que ia ficar oculto por um bom tempo. Mas não. Mais uma vez Deus foi comigo e eu vi a revelação. Mas Eclesiastes já fala, né? Todas as obras serão manifestadas. E não pense você, que você com esse jeitinho seu, de achar que está fazendo uma caridade, uma benção para alguém, mas desejando, maquinando mal, que você está fazendo bem. Não adianta, você não está fazendo. Primeiro que aí você está servindo a dois senhores e Deus não é disso. Ou você serve Deus ou serve Mamon, o diabo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O que Tiago nos ensina, né, sobre a dualidade e hipocrisia? Fazer o bem e o mal. Aqui em Tiago, no livro de Tiago 3, 10, 12, da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Da mesma boca procede bênção e maldição. Muitas vezes o camarada está lhe falando de bênção, lhe ajudando, mas essa mesma boca tem maldição, até em silêncio no coração, no oculto. Veja bem. Então, meus irmãos, não deve ser assim, de forma alguma. Porventura, a fonte deita de um mesmo lugar a água doce e a água amargosa? Não. Está aqui em Tiago. E hoje eu me senti na vontade de falar sobre isso. Então, por que esse versículo se encaixa? Ele descreve perfeitamente a inconsistência de uma pessoa que age bem, mas nutre maus sentimentos ou ações. Bênção e maldição juntas. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Né? E tenha cuidado. E, pastor, e qual é o remédio? Qual é o remédio? Qual o conselho que o senhor dá para poder eu conseguir ver e detectar isso? Tem um remédio? Tem, sim, lógico que tem. Oração e jejum, joelho no chão, a boca no pó, jejum, falar com Deus. Mas ninguém mais quer fazer isso. Será que isso é pedir demais? Então veja bem que aqui em Provérbios 12, 20, o engano está no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Então quando a gente aconselha a paz, a alegria existe em nosso coração, que nós aconselhamos de amor, com o coração de carne, o espírito reto. Então por que esse versículo também se encaixa? Porque o engano está no coração dos que planejam o mal.
o engano, eles serão enganados, eles estão enganados. Que esses não verão a glória de Deus, em hipótese alguma. E por que se encaixa? Trata especificamente de planejar o mal, né? Enquanto mantém a aparência. É o que está acontecendo, né? Eles tratam especificamente de planejar o mal. O desejo deles é isso. Enquanto planejam, enquanto mantém só a aparência. Então, meus amados, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado porque nós estamos lidando com pessoas perigosíssimas. É os escorpiões do ferrão amarelo. E olha que eu estou acostumado a lutar com serpentes. Demônios, serpentes. Mas não me deixe enganado, não. Mas eu tenho visto de um tempo para cá que andando ao meu redor, mas não consegue. Não consegue. Porque Deus é comigo e Deus é contigo, viu? Se isso está acontecendo na sua vida também, ore ao Senhor, que você vai ver que Deus vai realmente te guiar para o caminho certo e você vai desviar desse que maquina o mal contra você. Então, veja bem o que fazer em seguida. O que fazer em seguida, glória a Deus. Se você estiver buscando reflexão sobre isso, a gente pode estar aqui fazendo dentro dessa reflexão pensamentos, buscar como Deus falou aqui em 1 Samuel, no versículo 7. É não julgar. Mas pastor, mas o senhor está falando não julgar, mas ao mesmo tempo o senhor está falando que tem os que maquinam o mal. Tem. Mas quando você está em espírito, você não está julgando. Que Deus te revela. Quem foi que disse? Ah, não pode julgar. Quem foi que disse? Ninguém está julgando quando você está em espírito, que você é obediente a Deus. Então a palavra quando fala, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Às vezes o cara é grandão, né? Aquele homem zarrão, estatura alta, né? Cheio de estatura, altura, cara forte, né? Tá ali praticando o bem, entre aspas. É o cara que pega uma determinada situação, doa para um abençoado, doa outra coisa para outro abençoado, mas maquinando mal. Cuidado, viu? Se você estiver com esses pensamentos, ore ao Senhor, que isso não é de Deus. Porque você está servindo dois deuses e Deus não aceita isso. E se você pratica o bem com alguém e fica maquinando o mal, joga o mal fora e fica só com o bem. Que Deus em Cristo venha te abençoar, cada um de nós, nesta noite linda e maravilhosa que acabei de chegar do ministério, naquela festividade feliz. Que Deus abençoe a cada um. Evangelista Dalmo Pereira orando por você. Glória a Deus.